Em Gênesis 33. Então seguro a calcanhar levantou os olhos dele, e viu. E veja, o peludo chegava, e 400 homens com ele. Agora aqui, quero lembrar que seguro a calcanhar é Jacó, e o nome dele já foi mudado para persistir com o grande pastor, que é Israel. É o mesmo nome da nação que existe hoje. Mas tem certos lugares que ainda ele vai ser chamado de seguro a calcanhar. E pela distinção, o que aparenta ser é que quando ele está afastado do salvação, ele parece que chama ele de seguro a calcanhar por esse motivo. E nós vamos ver isso lá por volta do versículo 45, que é quando ele saca que José está vivo. José, salvação adicionará. Mas quando chega lá eu toco e eu trago isso à tona. Então é muito interessante como a inspiração pura, o Espírito Santo, ele faz essa diferença. Bom, vamos continuar aqui. Então ele dividiu os filhos, os da cansada, os da ovelha e os das duas escravas. 2 pontinhos deixa melhor assim. Agora aqui, olha que interessante. As mulheres dele, a cansada e a ovelha, lembra que anteriormente elas optaram por fazer o seguro a calcanhar ter filhos para elas através das escravas. E o que elas disseram? E serão filhos nossos. Então, culturalmente, elas estavam naquela vibe de se elas fizerem o parto por nós, né, então os filhos vão ser nossos. Mas olha que interessante como a inspiração pura ou salvação não considera dessa forma, porque aqui, a inspiração pura chamou. Lá elas disseram: os filhos serão nossos porque vamos criar, né, por eles. Tinha todo esse contexto aí. Mas aqui, só que lá era só elas falando, não que de fato era assim. Isso era apenas algo da cultura. Aí aqui é a inspiração pura, o Espírito Santo falando, através do Moisés, o salvo. Então ele dividiu os filhos, os da cansada, os da ovelha e os das duas escravas. Então aqui está chamando eles de filhos das duas escravas, não filhos da cansada e da ovelha. Então, por mais que elas consideravam dessa forma, não é dessa forma que o salvação considera. E isso é importante lembrar porque nós temos costumes assim hoje. Só porque você e outra pessoa entram em acordo que aquilo vai ser daquele jeito, não significa que o dono de toda a terra concorda que de fato é daquele jeito, que ele quer daquele jeito, que aquilo é correto, ou qualquer coisa do tipo. Porque ele é o dono da terra. Então, né? Então, isso aqui é interessante. Aparenta, quando você vê sem esse discernimento, que errou, porque lá elas falaram, vocês eles são ser nossos. E aqui a inspiração pura fala, né? Pela mão do Moisés, do salvo. Os filhos das duas escravas. Então era de quem? Olha lá, inconsistente? Não, não é inconsistente. Lá elas falaram, mas não que era assim. Simplesmente elas falaram. E nós vamos ver muito isso acontecendo. Coisas que pessoas fazem que não necessariamente é correto. Mas a Bíblia ela cita que essas pessoas fizeram isso. Mas não que o que essas pessoas fizeram foi necessariamente correto. Tem. Ele colocou as escravas e as crianças dela primeiro. A cansada e as crianças dela depois. E a ovelha e a salvação adicionou por último. Eu achei engraçado porque a ovelha era a favorita dele, né? Era a mulher favorita dele. Então ele deixou ela por último, né? Vai que acontece alguma coisa, né? Entre o peludo, o mais provável de ser salvo é a ovelha e a salvação adicionou. Isso é interessante porque olha o nome e fama deles, né? Ovelha e a salvação adicionou.
Que uma das formas de olhar aqui também é você considerar a ovelha e o salvação adicionou por último a turma do Novo Testamento, e a cansada e as crianças dela, a turma do Antigo Testamento. Então essa é uma forma que dá para se olhar, mas eu não... É uma coisa que ainda precisa ser mastigada para ser ajustada, mas é interessante pensar a respeito e considerar. Ele atravessou na frente deles e curvou-se ao chão 7 vezes até estar próximo do irmão dele. Então olha aqui, você sente que ele está, pelo menos dá-se a entender que ele tem um nível de arrependimento diante de tudo que houve, até porque também ele depois foi trapaceado com o branco, o irmão, que é pai da cansada e da ovelha, né? Então aparenta que ele está com o coração quebrantado. E até porque, por exemplo, ele teve experiências com o Salvação. Falou com o Salvação falou com ele. E quando você começa a entrar em contato com a Salvação, o seu próprio coração começa a colocar essas coisas em pauta. Você começa a se arrepender de certas coisas que você fez, do seu passado, e aquilo todo sai à tona com você. Então eu imagino que no momento que ele esteve com Salvação, em algum daqueles momentos de intimidade, ele realmente foi tocado o coração com essa questão do que ocorreu entre ele e o irmão dele. Porque faz parte desse processo, eu falo por experiência própria, você vai ter a intimidade com ele, você vai ter da completude, aquilo vai puxando coisa para você falar para ele. Por isso que eu falo que buscar o Salvador, salvação de coração, aquilo vai limpando, aquela justificação que eu falei de você orar e colocar as coisas que estão te incomodando no coração, que aquilo todo vai saindo, daí você vai colocando aquilo e vai melhorando. Lá ele atravessou na frente deles, né, e curvou-se ao chão 7 vezes até estar próximo do irmão dele. Aí o peludo correu para encontrar ele e abraçou ele. Ele caiu no pescoço dele, beijou ele e eles choraram. Então aqui dá-se a entender que de fato teve a completude. Completude é a palavra que eu troco no lugar da palavra paz. Porque a palavra paz, ela ficou muito... Como que eu posso dizer a minha crítica sobre a palavra paz e a palavra plenitude também? Ela é jogada muito por acaso, virou muito como a palavra amor, né? Ah, eu amo isso, eu amo aquilo, pá, 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 pá. E o que dá-se a entender é que a completude é quando o seu coração está inteiro, naquele momento de oração, de que você está quitado. Inclusive a palavra shalom, no hebraico, ela dá a entender que é algo de quitação, é algo que você inteirou, que foi repago. Então tem uma diferença entre as duas coisas. Então eu achei importante simplesmente usar uma palavra que falaria disso, mas ao mesmo tempo não fosse isso. Então eu comecei a usar completude aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, completude. Dessa forma. Então, onde estiver shalom, vai estar completude. Então ele levantou os olhos dele e viu as mulheres e as crianças e disse: Quem são esses contigo? Então ele disse: São as crianças que o Salvador deu de privilégio ao seu escravo. Ao seu escravo sendo ele, né? Ele está se chamando de escravo do irmão dele. Então as escravas se aproximaram. Elas e as crianças delas curvaram-se. E aproximaram-se também a cansada e as crianças dela, e curvaram-se. E depois aproximaram-se o Salvação adicionou e a ovelha, e curvaram-se. Então ele disse: Para que todo esse rebanho que encontrei? E disse: Para encontrar alegria nos olhos do meu dono. Agora, essa alegria é uma daquelas coisas que eu falo do coração. Essa palavra, ela vai estar como graça nas traduções tradicionais, mas é o que eu chamo de alegria, a completude,
É tudo aproximadamente isso. Então, olha aqui, ó. Eu até. É uma conversa que eu tive, inclusive, com a inteligência artificial hoje, e que eu vou dar um pulo lá. Aqui, ó, pra gente ver. E de começo, a inteligência artificial se opôs a eu chamar alegria. Ela falou assim: não, faz mais sentido graça, a coisa toda. E daí eu fui explicando. Porque, assim, a inteligência artificial, ela usa fatos e raciocínios lógicos. Então, se eu não consigo convencer ela que tem a informação que tem dentro da Google, é quem que. E também é bom porque me faz ter noção de se eu estou indo longe demais. Pelo menos eu leio e passo a refletir onde que eu piso. Mas enfim, a tradução com alegria. E aqui eu estava vendo o versículo em Efésios 1:6, que eu falo, lembrando que eu faço uma sessão do grego e uma sessão do hebraico. Ao decorrer do dia eu vou alternando para manter o mesmo fluxo, para colocar a Bíblia inteira com o mesmo ritmo. Então eu vou para me familiarizar com os dois idiomas. E aqui a tradução com alegria, que daí aqui seria, ó, para o louvor da glória da alegria dele, com a qual ele nos alegrou no amado. Que daí que ela traduziu dessa forma, assim, que daí eu não concordei. Daqui é o argumento a favor, a raiz grega. Você tem razão na etimologia. A palavra grega vem da raiz chairo, que significa literalmente alegrar-se. Aqui ela, não, beleza, isso aí é isso mesmo. Aí ela falou, o desafio, o conceito hebraico. Como você gosta da pictografia e do contexto hebraico, aqui temos um ponto de tensão. A palavra é shem, que significa proteger, cercar, inclinar-se. O verbo alegrou versus favoreceu. Se traduzirmos como alegrou, passa a ser que ele mudou o nosso estado de ânimo. Aqui, a inteligência artificial, ela não está fazendo nessa relação do que eu falo para vocês, que é aquele sentimento interno, porque isso não é algo documentado de uma forma significante para a inteligência artificial ter pescado. Então, ela está entendendo a alegria como a civilização entende a alegria, não como eu explico da alegria, que é a questão da completude, que é quando o Salvador, ou salvação, o grande pastor está no seu coração. Se traduzirmos como nos favoreceu, o sentido é que ele mudou o nosso status, nos aceitando. Existe uma terceira via, nos tornou agradáveis, mas não. E aquilo, tem certas coisas que eu simplesmente sinto no meu coração. Eu falo assim, não, não é isso. Não é isso, porque eu sempre, essa é uma daquelas palavras que eu simplesmente sei que é alegria. Então eu estava tendo essa conversa mais para eu conseguir colocar um raciocínio por trás disso que eu sinto. Considerando seu projeto de linguagem simples em inspiração e respiração, a troca funciona bem para tocar o leitor moderno. Não é apenas que eu não quero apenas tocar a pessoa, eu quero tocar a pessoa com a verdade. E quem quer a verdade? O Cristo. Ok, vamos lá. No entanto, em Efésios 1, o contexto é jurídico adotivo. Favor encaixa melhor no contexto de um rei adotando filhos. Alegria encaixa melhor no contexto de um pai abraçando filhos. Tá? E aqui, ó, sugestão final. Se você quer manter a alegria, o versículo fica poético e fluido. Se você está enfatizando o sentimento de Deus, o prazer dele em nós, em vez de alegação, ação legal. Tá. Aí eu falei para ela, relacione versículos que citam o Antigo Testamento e usam essa mesma palavra. Aí ele foi, né? O versículo-chave, situação do Novo Testamento, análise do proto-hebraico, a prova real pictográfica. Aí aqui, olha que legal. E eu peço sempre isso. Você pediu sinceridade e literalidade baseada na pictografia, porque isso eu quero a verdade. Se eu tô errado, eu quero ser corrigido. Tô aqui para inflar meu ego, eu tô aqui para saber a verdade. Pictograma, uma cerca, que aquelas letrinhas, né, os desenhinhos, uma cerca, uma parede de tenda ou muro.
Então é uma cerca e uma semente germinando um peixe. Ao juntar cerca e vida, o conceito do acampamento de vida, veredito sincero, alegria ou favor. Se você usar alegria, você captura a emoção do Novo Testamento, mas perde a conexão pictográfica hebraica. Certo? Não, beleza. Mas assim, eu sei que tá correto. Então é eu fazer a conexão. Se você usar favor, você mantém fidelidade à fundação do arranjo. Minha recomendação para o seu estilo, como você preza pela precisão e pelo proto-hebraico, favor é a escolha mais consistente. Aqui ela deu, ela falou assim, ó, eu analisei, favor. Ela tá falando isso de uma forma mais educada. Ela carrega o peso jurídico de ser aceito no acampamento, enquanto a alegria é uma consequência desse favor, mas não a definição literal dele. Então, assim, o argumento dela é sensacional. Assim, não tem sem reclamações. Mas é aquilo. Não tem documentado esse sentimento que muitos que buscam ou salvação têm no coração. Aí aqui ela mostra um vídeo de uma mulher que explica, né, Aí eu falei, tem certeza que ela não se associa a Hanan? Que Hanan é o que eu acho que é. Sim, tenho certeza absoluta. Você foi direto na raiz da questão. Vem sem sombra de dúvida da raiz verbal Hanan. Isso aprofunda ainda mais a nossa análise pictográfica. Então ela tá falando, olha, você tá me fazendo ver que eu tô mais certo ainda. Você não tá ajudando o seu lado, você tá ajudando o meu, né? Ela, basicamente, o que quer dizer? Reforça o conceito de favor ou compaixão em vez de alegria. Vamos analisar o porquê. Aí ela falou, né? A raiz repete a letra num. Chat, não. Ao dobrar num, a ideia de vida, continuar a vida intensificada. Por que isso favorece tradução favor ou mercê? Fica uma ação de resposta a uma necessidade. Se traduzirmos como alegria, perdemos esse aspecto de socorro e proteção. É que eu tô perdendo a inteligência artificial feia aqui. Aí, Jacó diz que seus filhos são aqueles que Deus graciosamente deu. Tradução com alegria, que Deus alegramente deu. Funciona, mas perde força. Tradução com favor, que Deus em seu favor concedeu. Aqui, a ponte possível para a sua alegria. Ela tá para ver que ela tá fazendo um esforço para, olha, que pá, né? Eu reparo isso, eu falo assim, pô, legal, né? Eu não tô procurando uma desculpa, tô procurando a verdade. Então, vamos lá. Vamos lá, Gemini. Embora a raiz Hanan signifique estritamente ser gracioso e favorecer, existe um único elo que pode justificar, né, a expressão facial. Muitas vezes Hanan está associado ao rosto resplandecente de Deus. Aqui, ó, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Mesmo assim, aqui, a luz, a alegria no semblante. Conclusão para o seu projeto. Caminho da precisão hebraica. Recomendado manter favor. Preserva a pictografia. Caminho da emoção grega. Usar alegria. Ignora a pictografia de proteção de Hanan. Mas não é. A base é a pictografia. Eu vou achar. Se o objetivo é manter a literalidade das palavras no idioma original, que é o que eu falo para ela. Hebraico, aramaico como base mental, favor ou mercê ganha de alegria. Alegria é uma interpretação teológica válida, mas etimologicamente distante de Hanan. Aí aqui eu falei, né? Aqui eu falei assim, nossa, mas tá. Aí eu saquei que ela não estava sabendo que tipo de alegria. Aí eu falei assim, como eu vou explicar isso para inteligência artificial? Aqui entramos mais a fundo, porque o que eu descrevo que essa alegria seria, porque o que eu descrevo que essa alegria seria, o gozo regozijar da presença dele, a alegria em completude da presença dele. Relacione isso. Então eu falei para ela relacionar a questão da completude, com a alegria, com o gozo, com o regozijar da presença dele no coração, essa coisa toda, eu meio que dei para ela dar uma mastigada nisso tudo. Aí aqui, ó, se definirmos essa alegria não como uma... Lembrando que essa alegria é graça, a palavra ela é traduzida como graça. Se definirmos essa alegria não como uma simples emoção humana passageira, mas como estado de plenitude ao estar na presença dele, agora ela sacou. Você acaba de tocar em um conceito bíblico profundíssimo que une o hebraico e o grego. Você está descrevendo o conceito de a face de Deus. A face do Salvador.
Aqui está a relação que valida a sua escolha de traduzir Chaves. Existe um versículo-chave que confirma a sua tese de que a alegria suprema é o resultado direto da presença do favor dele. Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Que é aquilo que eu falo, quando ele está presente em você, é aquela alegria. Ela fez essa conexão. Eu sabia que essa conexão existia, porque é uma palavra que eu sentia no meu coração de fazer essa troca, da palavra graça para a palavra alegria. Mas não é alegria como o mundo vê, é a alegria da plenitude de quando você faz oração, seu olho enche de água e aquela questão toda. O sentimento mais gostoso que o ser humano pode sentir. Pois o tornas abençoado para sempre. Tu o enches de alegria com a tua face. Sim, e lembrando que face também é usado como presença. Aqui, ó, aqui face, panim e presença são a mesma coisa. Quando o poderoso vira o rosto para você, o resultado imediato é essa. Alegria e completude que você descreveu. Então, plá. Eu tô até arrepiado. Bom demais. Revisitando a pictografia, o interior da tenda. Aí agora ela vai analisar pra gente o proto-hebraico. Vamos analisar o proto-hebraico de Shem novamente, sob essa sua ótica. Parede de tenda e vida semente. Na nossa análise anterior, focamos na proteção, a parede que protege. Mas se você inverte a perspectiva para quem já está dentro, a parede da tenda é o que define a intimidade, estar dentro da cerca. Significa estar onde o Pai está. É a diferença entre estar ao relento e estar em casa, que eu falo para vocês. Portanto, traduzir como alegria funciona se entendermos que essa alegria é a vida dentro da tenda. Assumindo essa definição teológica sua e mantendo suas regras, aqui está como o versículo ganha vida, para o louvor da glória da alegria dele, com o qual ele nos alegrou no amado. Que é como o meu Efésios, o Efésios 1:6 que é feito pela minha mão está. O Novo Testamento está ficando bem legal. A alegria dele, não é uma alegria qualquer, é a alegria dele. Nos alegrou. O verbo aqui passa a significar nos introduziu nessa alegria. Mantenha a literação. Alegria, alegrou-se. Aí ele usou contentamento, mas contentamento no português não fica legal. É alegria, porque é alegria sincera. A minha vontade é chamar de alegria de verdade. Porque daí você faz esse jogo de palavras, porque o Cristo é a verdade. A verdade é a vida. Então chama de alegria da verdade, eu faria esse duplo sentido, mas eu não gosto de colocar palavras que não estão de fato lá. E porque parece que o texto ia ficar meio estranho. Mas a alegria, quando eu uso a palavra alegria, eu estou falando da alegria de verdade. Podemos bater o martelo em para o louvor da glória da alegria dele, com a qual ele nos alegrou no amado? Sim. Então esse é o Efésios 1:6 que é feito pela minha mão. Vai tá dessa forma. Não, o Novo Testamento está inteiro legal. E pode ser melhorado ainda, eu vou melhorar ele ainda. E tem bastante tempo até a gente chegar lá. Então, bom, vamos voltar para o nosso... Mas aqui, ó, para encontrar alegria nos olhos do meu dono. Só que aquela alegria que eu falo é a alegria do coração. Então eu acho que o que ele quer dizer assim é alegria nos olhos, ao ver, na opinião do meu dono, né? Que ele está chamando o irmão mais velho dele de dono. O que também é interessante, porque a gente vai ver isso aqui um pouco mais abaixo. Ó, vou continuar lendo e daí eu volto para cá. O peludo diz: tenho bastante, meu irmão. Que seja seu o que é seu. E o segura calcanhar disse: não, peço que se agora encontrei alegria em seu olho, então pegue meu presente da minha mão, porque vi sua face como se tivesse visto a face do Salvador, e se agradou comigo. Então, aqui, ó, como se tivesse visto a face do Salvador. Lembra que o peludo é o irmão do qual o segura calcanhar pegou no calcanhar para nascer. E é isso que nós fazemos, nós pegamos o Cristo pelo calcanhar, o que confia, pega o Cristo pelo calcanhar e vai à vida. E lembrando que o peludo também, outro nome dele é o vermelho. E o vermelho também é usado naquele verme do vermelho, que o verme morre e por 3 dias os bichinhos, os filhotinhos dela ficam comendo para depois eles terem vida. E ela morreu, então a mãe do verme do vermelho morre para os filhos dela terem vida. Então isso também faz essa conexão. Então é interessante que ele fala para encontrar alegria nos olhos do meu dono. Eu sempre falo que ele é o dono.
né? Tanto que todo aquele que busca ser escravo do verdadeiro dono, escravo no sentido que eu expliquei de bom da coisa. E então quando ele fala como se tivesse visto a face do Salvador, como se tivesse visto a face do Salvador, aqui nós temos vários sentidos, né? Nós temos esse sentido de aproximar-se e buscar-se o Cristo, né? Diante disso que eu expliquei, e também da forma literal do contexto que eles estão aqui se encontrando. Essa linguagem ela é muito virada para o Novo Testamento também, esses trechos, esses versículos aqui. Peço que pegue meu bem dizer que faço chegar a você. Lembrando que bem dizer é aquilo que eu falo da sinceridade. Não é bênção que você vai lá e simplesmente vou colocar. É uma coisa que sai de forma sincera do coração. Não é algo que dá para ser necessariamente comprado. Porque o Salvador me agraciou e porque tenho de tudo. Então ele pressionou e ele pegou. Ele disse: Vamos, e eu vou na sua frente. Então ele disse: Meu dono, saiba que as crianças são macias, e o gado pequeno e o rebanho que amamenta está comigo. Se eles forem batidos, em um dia vai morrer todo o gado pequeno. Isso aqui é outra coisa interessante. Aqui não. Peço que meu dono atravesse na frente do escravo dele. Vou guiar ele suavemente, de acordo com o pé do trabalho que está na minha frente e o pé das crianças, até que eu chegue ao meu dono em peludo. Então, aqui fala do caminhar da pessoa que busca a salvação. Quando você começa, você é uma criança, você está macio na coisa toda. Você é do gado pequeno, você é do rebanho que está amamentando. E porque o meu intuito aqui um deles é demonstrar o suficiente para que as pessoas vejam as escrituras de uma forma diferente. Então, o que eu dou aqui para vocês é como se fosse o leite, né? Para quem já está mais encaminhado, vai entender essas coisas de outra forma. Para eles é como se fosse como carne. Mas quem está mais no começo, isso aqui é como se fosse leite. Então, é preciso ter uma cautela maior, porque é preciso ensinar para o gado pequeno que de começo é eles buscarem o grande pastor, que seria o Salvador ou salvação, até que eles consigam caminhar, né? Então, olha, você precisa ter mais presença, precisa orar mais, então pessoas como eu fazem isso para que você meio que para fazer a sua mão pegar a mão do salvação até que você consiga caminhar sozinho com ele. Felizmente, por conta desse processo, por conta dessa análise profunda, esse conteúdo ele se aplica a quem é mais novo na palavra e a quem já está há muito tempo na palavra, porque tem muita coisa aqui que é inédita. Então aqui, ó, e é dessa forma, vou guiar eles suavemente, de acordo com o pé do trabalho na minha frente e o pé das crianças. Então, o Salvador, o Salvação, ele vai fazer isso com você dessa forma. Você busca ele e não vai ser do dia para noite que vai mudar tudo que você faz e tudo que acontece e tudo assim, sabe? As coisas elas vão mudando aos poucos. Tem coisa que ele resolve de uma noite para outra, que é ele como Salvador. E daí tem coisas que é no caminhar, é conforme ele vai te alimentando, é conforme ele vai te guiando. Então tem um elemento que ele te salva e tem um elemento que ele te alimenta e te guia. Por isso que tem essas duas palavras. Tem hora que a gente chama ele de Salvador, tem hora que chamam ele de o grande pastor. Salvador em Elohim, o grande pastor em El, sem o Rim. Até que eu chegue ao meu dono em peludo. Olha que interessante. Então ele vai guiando, né? E lembrando que o segura-calcanhar, ele é pastor. Né? Então, aqui dá pra você ver uma poesia muito linda.
por trás do que também está acontecendo, porque esse contato que esses dois tiveram de fato aconteceu. Mas olha a sutileza da inspiração pura em passar uma mensagem por trás da mensagem. E isso acontece muito na Bíblia. É por isso que eu falo que é importante você copiar à mão, porque tem muita coisa que você não vai sacar sem isso. Então você começa a ter um apreço tão grande pelas Escrituras, quando aquilo começa a entrar no seu coração, e aí você vai sentir aquela completude, aquela alegria. E aí você vai caminhando, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, sua vida vai mudando, seu coração vai ficando mais leve, mais macio, sua vida vai ficando mais fácil. Então o peludo disse: vou colocar agora contigo do povo que está comigo. Ele disse: por quê? Assim encontrarei alegria ao olhar do meu dono. Então naquele dia o peludo voltou pelo caminho dele até Peludo. Lembrando que peludo em laranjinha é o homem e peludo em azulzinho é o lugar. O lugar se chama Peludo porque é o lugar que ele foi se estabelecer. O segura-calcanhar partiu até Barracas e construiu uma casa para ele. Para o gado dele ele fez barracas, por isso a fama do lugar é chamada Barracas. Importante que barraca é um tipo de casa, mas é uma casa mais temporária. Então é aquilo que eu falo, ó. O segura-calcanhar partiu Barracas e construiu uma casa para ele. Então o segura-calcanhar, que é pastor, era para ele estar sendo chamado de persistiu com o grande pastor, inclusive. Então o que persistiu com o grande pastor, segura-calcanhar, né? Tendo o gesto de pastor diante de toda essa galera, partiu até Barracas, e construiu uma casa para ele. E é isso que nós temos que fazer também. Temos que colocar o grande pastor, que é uma das traduções da palavra Deus, para construir uma casa em nós, nessa barraca temporária. A próxima é a eterna, para quem busca o salvação. Para o gado dele, ele fez barracas. Olha que legal. O pastor fez para o gado dele barracas. Então, tá vendo como? Isso aqui é muito poético do Novo Testamento, de como funciona a salvação, de como funciona o convívio. Então, isso é muito mais profundo do que simplesmente essa história que é dita por cima. Por isso a fama do lugar é chamada Barracas. E por isso é importante a gente traduzir o nome dos lugares e das pessoas. O segura-calcanhar chegou em completude. Olha só, depois que ele construiu tudo isso, ele chegou em completude, que é o que eu falo daquele sentimento, completude, alegria. Depois que ele fez isso tudo, todo esse caminhar, ele chegou em completude. Olha aqui. Completude é o nome do lugar, que é Shalom. É Shalom? Vou ver aqui, confirmar pra gente. Shalem, isso mesmo. Alguma coisa assim. A pronúncia. Cidade do Costas, que é na terra do Baixo. Ao vir de Padã Alta, então acampou na frente da cidade. Ele comprou o terreno do campo que lá ele estendeu a tenda dele. Lembrando que o Cristo, com o sangue dele, ele compra o terreno do campo, que é da mão dos filhos do jumento, pai do Costas, por ser em peso. Aqui peso seria o nome de algum tipo de dinheiro, mas a tradução do dinheiro era peso, então eu coloquei peso. E também porque a palavra peso, ela também é usada como moeda de troca naquela questão. Na questão comercial, antigamente também era usado coisas em pesos e balanças e coisas assim. Ao invés de deixar o nome da moeda, eu simplesmente achei melhor deixar ela traduzida também e colocar peso. Lá ele levantou um altar e chamou esse de Salvador do Persistiu com Salvador. Aqui, Salvador do Persistiu com o Grande Pastor. Eu acho que Salvador do Persistiu com o Grande Pastor. É isso mesmo. Vou confirmar aqui as palavrinhas pra gente, porque tem coisa que eu ainda não... Elohim, Israel. Então aqui vai ser Salvador, porque essa palavra vai ser Elohim. E aqui vai ser o Grande Pastor, porque essa palavra vai ser simplesmente El. É por isso que... E as duas palavras são traduzidas como Deus nas Bíblias
as traduções tradicionais. Mas existe, a palavra é diferente e ela tem aplicação diferente, conforme eu informei no episódio 34.